Bom, irmãos, essa semana estamos estudando o livro do Êxodo. Quais foram os irmãos que conseguiram fazer a leitura do livro? Muito bem, muito bem. Acho que estamos indo bem, né? Lá na minha atividade de trabalho, eu sempre pergunto quantos fizeram a lição. Eu acho que o percentual é sempre menor do que os irmãos que levantaram aqui. Então, as mãos, né? Então, estamos de parabéns. Que bom que os irmãos conseguiram ler. E aqueles que estão lendo uma parte ou lendo aos poucos, quero estimular que a gente possa fazer a leitura, né? Tem alguns trechos da palavra de Deus que às vezes a gente fala assim, isso aqui não é importante, mas toda a palavra de Deus, ela está ali, ela tem a sua importância, né, para nós aprendermos. E aí nós estamos agora no segundo livro da Bíblia, que é o livro do Êxodo. E o Êxodo está dentro de qual conjunto de livros que os irmãos se lembram? Isso, muito bem, Pentateuco. Os irmãos, a irmã Iracema falou, guardem essa folhinha aqui do irmão Daniel, né, que a gente vai usar bastante. E realmente ela nos trouxe aí, né, um direcionamento dessa organização do Pentateuco. Então, irmãos, a palavra, acho que eu que vou, né? A palavra é o segundo livro do Antigo Testamento, né, um dos livros do Pentateuco, e ela é a continuação do livro de Gênesis. Vocês se lembram como é que terminou o livro de Gênesis? Lembra? Quem se lembra como é que terminou o livro de Gênesis? Fala. José perdoando os irmãos, né? Pedindo a eles que levassem seus ossos para a terra prometida e que o Senhor visitaria o seu povo. Isso, então José morre, né, ao final do livro de Gênesis, e agora o livro de Êxodo começa com o povo de Israel que ficou no Egito, porque quando José tirou a família de seu pai, Jacó, e levou para o Egito, por causa daquele período de fome, lá eles ficaram, né? E agora eles então se tornaram escravos lá no Egito, tá? Então a palavra êxodo deriva da palavra grega êxodos e significa saída ou partida, que é o ponto central do livro do Êxodo. Mas o livro do Êxodo, especialmente os irmãos que leram, perceberam que não fala só da saída do povo do Egito para a terra prometida, mas é o ponto central aí do livro, tá? A autoria não se questiona muito sobre quem tem escrito o livro, foi mesmo Moisés, só que agora Moisés ele é testemunha ocular dos fatos. Ele é o personagem principal do livro do Êxodo e ele consegue então fazer a narrativa disso. Os textos que estão em Gênesis capítulo 17 e 14 nos mostram, né, comprovam essa autoria de Moisés, pois diz assim o texto, no capítulo 17, versículo 14. Então disse o Senhor a Moisés, escreve isto para a memória num livro e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. O outro texto que comprova a autoria de Moisés está no capítulo 24, versículo 4, onde diz que Moisés escreveu todas essas palavras ao Senhor. E também no Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 26, que se refere à saída, né, ao contato de Moisés com Deus na sarça ardente, tendo sido pelo livro escrito por Moisés, tá? A vida de Moisés, ela pode ser resumida da seguinte maneira: 40 anos, os seus primeiros 40 anos de vida, ele ficou no Egito. Então, o livro do Êxodo narra o nascimento de Moisés. Vocês vão se lembrar que os hebreus estavam crescendo muito, e aí Faraó determina uma ordem para que os meninos hebreus sejam mortos, né, e jogados no rio. Acontece que, por uma orientação de Deus, né, as parteiras vão ali salvando os meninos, e aí depois Miriam, que é a irmã de Moisés, tem a ideia de, ao invés de matar o irmãozinho, pô-lo num cestinho e colocá-lo no rio, e aí a princesa, a filha do faraó, encontra esse bebezinho, e Moisés então cresce ali na corte, com a sua família, mas sendo um filho ali reconhecido de faraó. Então esses são os primeiros 40 anos da vida de Moisés. Depois desses 40 anos, Moisés vai para Midian. Vocês sabem por que Moisés foi para Midian? O que aconteceu?
Ele estava lá no Egito, mas ele foge, né, para o deserto, lá para Midian. Por que ele tem que fugir? Quem lembra do texto? Isso, ele matou um egípcio, né, porque ele via esse egípcio maltratando, né, o seu povo, e ele mata. Mas aí alguém viu, né, que foi um próprio israelita, viu isso, e aí ele foge com medo de que seja descoberto. E ele vai para o deserto e lá ele encontra, né, algumas moças que estão cuidando do rebanho, e aí ele conhece a que virá a ser sua futura esposa, e Jetro, o seu sogro. Então ele fica 40 anos no deserto apacentando os rebanhos. E depois então, mais 40 anos conduzindo o povo hebreu à terra prometida. Então, pelo que a gente lê, então Moisés teve aí 120 anos de vida. O período que ele escreveu foi de 1445 a.C. a 1400, né? A comprovação dessa data está lá no primeiro livro dos Reis, capítulo 6, versículo 1, que fala que depois de 480 anos que os israelitas saíram do Egito, é que foi construído o templo, né? Então, aí é a comprovação da data. O tema principal do Êxodo está na história de Israel após a morte de José, que é narrada no último livro do Gênesis, e passa para a libertação dos hebreus do Egito até a construção do tabernáculo. Então a gente tem essa organização, termina com a instrução de Deus sobre como deveria ser o tabernáculo e a inauguração, vamos dizer assim, desse tabernáculo. No livro do Êxodo, a gente tem as festas judaicas, né, que são importantes, que foram instituídas no livro do Êxodo. A Páscoa, a festa dos pães asmos, a festa das semanas e a festa da colheita. Então esse é o panorama geral aqui do livro do Êxodo. Irmãos, se os irmãos quiserem ir complementando, falando alguma coisa, por favor, fiquem à vontade. Pode falar, irmão Alexandre. Não, essas festas são as mesmas que até hoje o povo judeu mantém vivas as tradições? São as mesmas festas, né, que eles mantêm vivas as tradições, inclusive no Novo Testamento algumas dessas festas são citadas, né? Mas pelo que eu entendo, eles mantêm até hoje. Não sei se o pastor Elias quer complementar. As festas que foram instituídas ali no Êxodo, se os judeus as mantêm até hoje. Sim. Sim? Ok? Quer falar? Não quer. Então tá bom. Então vamos lá. Irmãos, eu encontrei, né, aí na... Só um comentário. A palavra êxodo formada por duas palavras. Ex é fora e odos é caminho. E essa palavra quer dizer, sempre dá a ideia de sacrifício. O êxodo é um caminho duro, um caminho difícil. Então você está lá no deserto, o êxodo implica em gasto, em cansaço, fadiga e problema. Então o livro de êxodo é um livro de superação do problema. Então o êxodo vai sair daqui, chegar aqui, e nesse período morre gente, fica doente. É o êxodo. É a saída. A odômetro vem daí. O odômetro é caminho. O odômetro é o medidor de caminho do carro. Então, tá aí uma explicação ainda mais completa do significado da palavra êxodo, né? Que é essa saída, mas não é uma saída simples, é uma saída com sofrimento, né? Então, eu encontrei várias formas de se apresentar a organização do livro do Êxodo. Mas essa para mim, fez um pouco mais de sentido e eu queria dividir com os irmãos como então que o livro do Êxodo está organizado, né? De acordo com esse autor, ele está dividido aí nessas 5 partes, né? A primeira parte é a escravidão no Egito, que vai dos capítulos 1 ao 6. E nessa parte da escravidão no Egito tem o Israel, que é oprimido no Egito, o nascimento e a educação de Moisés, depois o chamado e o comissionamento de Moisés e o início do ministério ou do exercício desse chamado de Moisés ali para libertar o povo. Então essa seria a primeira parte. A segunda parte do livro se refere às 10 pragas. Então ele organizou aqui esse autor, dividindo o primeiro grupo de 3 pragas, depois o segundo grupo e o terceiro grupo das 3 pragas, até a 10ª praga e a instituição da Páscoa.
A terceira parte é o êxodo propriamente dito, que é a saída de Israel e depois a jornada de Elim até o Sinai. A quarta parte é a entrega da lei, e aí essa parte da lei o autor dividiu em lei moral e lei civil. E por fim, o tabernáculo, que é o plano para o tabernáculo, a aliança quebrada pela primeira vez e o tabernáculo construído e montado. Tá? Então, a partir dessa organização, esses trechos que são em negritos são os que eu escolhi para a gente discutir um pouco mais. É claro que a gente tem aqui, né, meia hora para apresentar o livro, os irmãos leram 40 capítulos, né, se dedicaram, ficaram várias horas lendo, e agora a gente faz uma síntese a partir daquilo que eu achei que seria mais interessante trazer aqui para nós discutirmos, mas é claro que tem muito mais do que isso que a gente vai destacar aqui, tá bom? Então, a primeira parte é justamente a escravidão no Egito, e dessa primeira parte eu queria destacar o chamado e o comissionamento de Moisés, tá bom? Então, esse episódio ele é muito importante porque, como o irmão Daniel também falou pra gente, no livro de Êxodo, Deus se revela. E nesse primeiro momento aqui, desse contato de Moisés com Deus, que se dá, né, no deserto, onde ele vê um arbusto, uma sarça que pegava fogo, e ela não queimava toda, ela ficava pegando fogo. Então, assim, ter arbusto no deserto era comum, e até que eles pegassem fogo era comum, porque imagina-se, né, no calor, então era comum que pegasse fogo. O que há de extraordinário aqui é que ela não parava de queimar, ela ficava queimando e não parava. E com isso Moisés se aproxima daquele arbusto e ele, né, ali escuta Deus falando, olha, cuidado, aqui onde você está entrando é uma terra santa, tira as sandálias dos seus pés, né, e coloca ali um limite, né, de distância, mas trava um diálogo com Moisés ali onde ele se revela. Então, por que Moisés estava lá? Porque ele tinha fugido, como os irmãos lembraram, ele tinha fugido do Egito porque tinha matado o egípcio. Estava lá apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro. Então, Moisés também teve o ofício de pastor de ovelhas, tá? Então, ele também foi pastor de ovelhas e, pelo relato, foram aí 40 anos que ele passou nessa terra, tá? Só que Deus fala então para Moisés, olha, realmente eu reconheço, o meu povo está sendo oprimido e eu estou escolhendo você para libertar o povo. Daí Moisés leva aquele susto, né? Como assim? Ele questiona quem é que sou eu para ser esse chamado, né? Por que eu? E Deus responde a Moisés trazendo a responsabilidade para si próprio. Sou eu que estou te mandando, né? Você vai porque sou eu que estou te mandando. E aí Moisés pergunta, mas como que eu vou apresentar? Eu vou chegar lá e vou falar, olha, eu vou libertar o povo em nome de qual Deus? E um parênteses aqui que é importante a gente lembrar, que também o irmão Daniel falou para nós, é que naquele cenário, as pessoas elas acreditavam em muitos deuses, né? Era um modelo politeísta, então havia um Deus para tudo. Quem é que criavam esses deuses? De onde eles se originavam? O que os irmãos acham? De onde que surgiram tantos deuses? Eles surgiam de onde? O que os irmãos acham? Hã? Dos fenômenos da natureza, sim. Mas quem que dava os títulos de deuses para eles? Quem que atribuía esse título? O próprio Sol falava, eu sou o Sol. Quem que dava esse título de deuses para eles? Oi? O próprio homem. Então eram deuses da natureza, mas quem atribuía as divindades eram os próprios homens. Então quem dava esses atributos de deuses eram os próprios homens. E aqui é um ponto importante porque assim, Deus fala o quê? Deus responde o quê para Moisés? Eu sou o que sou. Eu sou, ninguém me criou. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Eu sou o Eterno. Ninguém me criou. Eu sou. Então essa resposta é muito importante porque na crença, né, naquela época, eram muitos deuses que existiam e os deuses tinham essas características, esses poderes, mas quem dizia os poderes que existiam eram os próprios homens.
Então nenhum sol, nenhuma lua, nenhum vento, nenhum mar, nenhuma tempestade dava os seus atributos, mas os homens é que faziam isso. Mas quando Moisés fala, quando Deus fala eu sou, Deus está se revelando. Eu não sou criado por ninguém, eu sou o Deus eterno. Mas eu acho interessante, o pastor Edson chamou a atenção na terça-feira, assim, que ler é um problema sério, porque você vai ver depois, você manda pensar, e a mente da gente pensa um pouquinho, né? E ele falou assim, eu não quero pensar, só quero ler. Mas eu quando comecei a ler, eu fiquei pensando nisso. A partir da necessidade do povo, o povo que clamou, a escravidão está pesada demais. Onde é que está o Deus que nos trouxe para cá e que falou que ia visitar? Eu acho que essa necessidade do homem fez com que Deus se apresentasse. Quer dizer, Deus olha para nós e se ele está muito desenvolto na nossa vida, ele não tem que se intervir. Mas se a gente perceber a lição que eu tirei, se a gente perceber a nossa necessidade, a gente vai clamar ao Deus poderoso. Não é sol que vai resolver. Se a gente está precisando de sol, a gente pede sol. Se a gente está precisando de chuva, pede chuva. Se a gente está precisando de sombra, a gente pede sombra. Mas o povo já não tinha mais a quem recorrer. Então, preciso de um que esteja acima. E aí Deus ouve, né? Deus ouviu e falou. Eu ouvi o clamor e o clamor. Isso, bom, eu acho que nada disso que foi falado é contradiz o que a gente está dizendo, da revelação de Deus, dele ser quem ele é. Não, sim, assim, é uma complementação, então, Deus ele é o que é e ele fala, eu estou vendo a opressão que o meu povo está passando e eu vim para libertar o meu povo, escolhi você, Moisés, que vai fazer isso. Então, Moisés leva aquele susto, quem sou eu? Deus fala, você é o meu escolhido. E Moisés começa ali a questionar como que vai ser, o que vai acontecer, como que isso vai, como que eu vou chegar lá, isso vai acontecer, porque eu nem sei falar, Moisés fala, eu sequer sei falar, mas Deus fala assim, esse versículo eu queria ler no versículo 11, diz assim, do capítulo 4, o Senhor disse a Moisés, quem deu a boca ao homem? Quem fez o surdo ou o mudo? Quem lhe concede vista ou o torna cego? Não sou eu, Senhor? Agora, pois vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. E aí Deus também comissiona Arão, que vai ser o porta-voz de Moisés. Então Moisés tem essa dificuldade na fala, mas Deus o encoraja, ele vai. E aí naquela conversa, que é uma conversa que se estende, Deus mostra os sinais que ele poderá fazer para que o povo acredite que ele é enviado de Deus. Então eles ficam ali naquele diálogo e Moisés volta lá para o seu sogro Jetro e fala, estou voltando para o Egito. Aí tem um encontro com Arão, seu irmão, e ele volta para o Egito. Tudo bem aqui? Então assim, de uma forma bem compacta, e depois os irmãos também poderão discutir nos grupos, tá? Então ali uma figura para ilustrar. O segundo momento, então, são as 10 pragas. Por quê? Moisés vai a Faraó, pede para que o seu povo seja liberto e Faraó fala que não. E Moisés insistentemente pede, Faraó nega, não vá. E aí Deus manda uma sequência de pragas, ao total são 10. As 10 pragas, primeira, água em sangue, a praga das rãs, dos piolhos, das moscas, das pestes dos animais, das úlceras, da chuva de pedra, gafanhotos, trevas e por fim, a morte dos primogênitos. Então, por mais que Faraó tenha ficado ali em algum momento, eu vou deixar, mas vão só os homens, vão deixar as mulheres e os animais, não, agora vai, mas hora daqui mesmo. Então cada hora ele vai tentando fazer uma concessão, mas no fim Moisés quer que Faraó deixe o povo todo ir, com mulheres, com crianças, com os animais, para prestarem adoração a Deus, e Faraó vai ser com o seu coração endurecido. Mas a partir da última praga, que é a morte dos primogênitos, inclusive o próprio primogênito de Faraó, que é morto, então Faraó, ao contrário, fala assim, não, agora vocês vão embora de qualquer jeito, Parece que estavam pedindo a permissão, mas agora eu quero que vocês vão embora. Fujam daqui, vai logo todo mundo embora, eu não quero mais vocês aqui. E antes então
da 10ª praga, a orientação para o povo de que os israelitas deviam marcar as suas portas, né, os umbrais das suas portas com o sangue do cordeiro, porque o anjo da morte, ao perceber, ao ver aquelas casas, né, com aquela marca de sangue, ele não passaria ali e aquelas famílias seriam protegidas. E nessa situação é que é instituída a Páscoa. Às vezes, né, eu lembro que eu pensei por muito tempo que a Páscoa ela começou a partir da morte de Jesus, mas não, né? É que Jesus morreu na ocasião da festa da Páscoa. Mas a Páscoa é instituída aqui no Êxodo, nessa situação. Quando Deus faz a orientação que naquela noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto os homens como os animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. Esse dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes comemorarão como festa do Senhor. Comemorem-no como um decreto perpétuo. Então, essa é a origem da festa da Páscoa, tá bom? E aí, então, o povo hebreu sai, né? Sai do Egito e vai em direção à Terra Prometida. Tudo bem até aqui? Vamos em frente. Eu acho Né? que aí a gente aparece a resposta do irmão Alexandre, porque a festa da Páscoa, não sei as outras, mas a da Páscoa é comemorada pelos judeus até hoje, em data diferente da nossa Páscoa, mas eles têm a Páscoa. Agora, é lógico que o ritual da morte do cordeiro e tudo mais, eles devem ter feito alguma coisa para substituir essa ação do sangue, né? Mas eu acho que tem algum simbolismo ainda. Sim. Mas a Páscoa significa duas coisas. A Páscoa era comida. O cordeiro da Páscoa era comida e era morte. A Páscoa representa que alguém vive e alguém morre. Certo? Aquele que está dentro do programa da vida vive, que está dentro do programa da morte morre. Eu acho que é por isso que a gente consegue resolver os problemas do mundo. Porque a Páscoa é isso. Vivem e morrem. Então, os primogênitos dos israelitas, por causa do cordeiro morto, vão viver. E os primogênitos do Egito, por causa do mesmo cordeiro morto, vão morrer. Uhum. Muito bom, né? Muito bom esse esclarecimento, né? Do significado da vida e da morte, né? A Páscoa nos remete a isso. Mais adiante a gente vai ver esse paralelo com o Cordeiro Jesus Cristo também. Bom, a terceira parte, então, é a saída de Israel. E aí eu coloquei essa imagem, né? Que é uma imagem clássica de Moisés abrindo aí o mar vermelho. Irmãos, quando eles saem do Egito, deixa eu ver se o mapa está aqui na frente. Aqui o mapa, né? Eu queria ter uma ponteira para mostrar aqui nessa primeira parte do lado aqui, do meu lado esquerdo, né? Aqui olhando de costas para vocês. Eles saem descendo. Estão vendo aquela pontinha de água ali? Ali é o mar vermelho. Esse que desce, né? É o mar vermelho. E ali onde está em cima é onde eles atravessam. Estão vendo o pontilhado? É onde eles atravessam o mar vermelho. Mas olha onde é que está Canaã. Está para lá, né? Por que eles teriam vindo para baixo e não indo para lá? Tem duas coisas, né? Pelo que o texto fala, se eles fossem ali por cima, possivelmente eles iam enfrentar de cara os filisteus. E seriam de cara derrotados. Então Deus queria poupá-los desse confronto aqui. E também eu li num comentarista que possivelmente havia uma muralha aqui, né? Para proteção do Egito. Então eles não teriam como passar por cima, eles teriam que vir por baixo. Né? E quando eles estão vindo aqui, né? Saem do Egito, vão por baixo e já nos primeiros dias já começam a reclamar, né? Já começam a reclamar porque não tem o pão, era melhor que a gente estivesse no Egito, que a gente tivesse ficado lá. Pouquíssimos dias depois, o povo já começa a reclamar porque como é que eles vão ficar ali, né, naquela situação, passando fome, enfim. Eu não sei quanto
quantos dias que eles demoraram para atravessar o mar, mas deve ter sido um período longo. E depois a gente vê também que era um período, me parece que era de noite, né, pelo que eu leio, assim, porque os egípcios não enxergavam eles, tinha uma coluna, né, aquela coluna de fogo que ia à frente orientando o povo, ela passa atrás, mas só que cegando os egípcios. Agora eu não sei, Ana, eu não me lembro de ter lido aqui no texto que foram 3 dias, mas não deve ter sido rápido porque a quantidade aqui, pelo relato, é 1 milhão de pessoas, então é muita gente para passar tudo, não daria para passar em algumas poucas horas, né? Mas enfim, eles estão ali naquela situação, no mesmo tempo em que os israelitas começam a reclamar que saímos do Egito, os egípcios começam a se arrepender de terem liberado o povo, né? Viram o tamanho do trabalho que ficou ali para eles e se arrependem. Por que a gente fez isso agora, né? Quem que vai fazer esse trabalho e aquilo outro? Então, no mesmo tempo que eles aqui estão reclamando porque saímos, os egípcios também estão reclamando por que deixamos sair. E Faraó recua e manda os seus cavalos e cavaleiros irem atrás do povo. E aí, quando eles se deparam, né, com a barreira, que era o mar, e Deus fala assim, olha, por que vocês estão aí parados, né? Diga ao povo que marche, e Moisés, faça o sinal, porque eu vou dar o livramento a vocês. Então o Senhor disse a Moisés, né, no versículo 16, por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante, que marchem. Erga a sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão, para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Tá? Então o texto fala que veio um vento oriental e os israelitas atravessaram com os pés enxutos, e atrás que vinham os cavaleiros, né, com os cavalos do faraó. Também Moisés estendeu a vara e o mar se fechou e eles foram todos afogados ali. Tá? Há várias discussões se haveria então, aquela época, né, em que o mar fica mais seco, ou o vento, mas eu não quero entrar nessas discussões do que pode e que não pode ter sido, porque o que é importante aqui é que o povo saiu. Tá? O povo saiu, atravessou o mar por ali, né, como está lá no mapa, atravessou ali por onde está aquele pontilhado, então talvez a parte mais estreita mesmo ali do Mar Vermelho, e foram para o lado que era interessante. Vejam que aqui embaixo que está o Monte Sinai, nessa península aqui, ó, eu não estou enxergando direito, mas acho que é número 8, 9 ali embaixo, é onde está o Monte Sinai, né? Então, quando Deus falou com Moisés lá no Monte Sinai, Deus falou a Moisés, eu vou falar ao meu povo daqui, né, do Monte Sinai. Então, o povo desce, parece que demora ali uns 2 anos para eles chegarem até ali embaixo onde está o Monte Sinai, tá? Mas vejam que volta que eles fazem ali para irem em direção à Terra Prometida. Pensando nesse caminho, né, nesse percurso mais longo, às vezes o caminho mais longo é mais seguro, né? Então, muitas vezes no desespero as pessoas querem pegar atalhos diante dos problemas, e aí é onde eles se perdem, né? E outro ponto, a ideia da carência do ser humano. Já ouvimos do pastor Heitor, já ouvimos de outras pessoas falando da carência do ser humano. Somos carentes, né, do berço à sepultura. Então a carência não é para ser suprida, porque ela não tem fim. A carência é para ser curada, porque se você suprir aquela carência, logo surgirá outra e outra e outra, e isso é um desgaste, porque só Deus supre as nossas carências. Exatamente. E às vezes, para a gente ter esse aprendizado, né, a gente vai precisar passar um tempo a mais no deserto mesmo, né? Então fica por aqui, porque se você estiver num nível onde suas carências são supridas, você não vai aprender. Então, Deus pode sim, né, nos colocar numa condição para que a gente realmente aprenda e tenha esse tempo aí no deserto, né? Tudo bem, irmãos? Podemos ir em frente? Então aqui, estão vendo esse outro pontilhado que vai lá em cima e volta? Estão vendo ali, ó? E depois, ó, né, desceu aqui até o Monte Sinai, que está aqui embaixo. Depois o povo sobe, esse pontilhado é o trajeto do povo, tá? E depois eles fazem balão lá, ali eles ficam 38 anos, ali naquele trechinho, né? São 38 anos, mas estão ali do lado, né? Obrigada. Ai, que bênção, né? Ai, tá vendo, gente? Por que a gente sofre, não é? Ai, que demais, né? Muito bom. Olha, gente, não, palmas pra ele. Isso, obrigada.
Tá vendo? Eles ficam aqui, ó. Nesse aqui no número 12, ficam 38 anos ali. Depois voltam para ir finalmente conquistar, né? Que na verdade eles não ganharam a terra, eles conquistaram a terra prometida. Eles vão para lá, mas eles tiveram que conquistar. Show de bola, muito bom. Tá? Aí aqui, ó, ali no número 13 é onde eles atravessaram o Mar Vermelho. Tá? Irmão, Valeu. o povo precisava chegar, passar o Jordão, que a terra de Canaã estava do outro lado. Quando eles chegaram perto do Jordão, Moisés mandou os espias. Vão olhar a terra, vamos ver como é que é, para a gente atravessar. Um pouco tempo. Isso foi 2 anos. Só que os espias voltaram, 2 eram otimistas e 10 eram pessimistas. Os pessimistas contaminaram o povo. Quer dizer, 2 disseram, podemos vencer, podemos passar o Jordão, a gente vai ganhar. E 10 disseram, não, os caras são grandes, tem gigantes, a gente não vai. Contaminaram, e o povo parou aí. O povo parou aí. Acontece que, bom, se vocês não vão atravessar o Jordão, não podem voltar para o Egito, então vão ficar rodando por aí. Do Egito até Canaã era perto. Por que 40 anos? Às vezes a gente leva um tempão porque a gente não faz a coisa certa. Aí não avança. Há pessoas que não avançam na vida porque não fazem a coisa certa. Já que você não avança, então um trabalho de 2 anos vai levar 40 anos. E aí, por isso é que o povo ficou 40 anos no deserto. Muitas pessoas dizem, não, isso é um absurdo, porque aqui é uma distância rápida. Mas é por causa disso. Por causa do pessimismo foi implantado. Então, o pessimismo é um grande problema. Não acreditando na vitória. Por isso que eles ficaram nervosos. Os anos passados, aí Deus falou, vocês não vão entrar, vão morrer. Então, Deus precisava de 40 anos para que aquele pessoal todo morresse e só entrasse na terra prometida quem nasceu no deserto. Ninguém que nasceu no Egito, a não ser Moisés e Caleb, entrou na terra prometida. Os de 20 anos. De 20 anos para baixo, dos que tinham acima de 20 anos, que entraram na terra, não entraram na terra prometida, mas as crianças que já estavam até 20 anos entraram. E aí, dessa turma mais velha, só entrou Josué e Caleb. Foi por isso que uma coisa que era mais fácil pela fé, a incredulidade atrapalhou tudo. Por exemplo, todo esse tempo, morreram no deserto e não entraram na terra prometida. A incredulidade atrapalha as vitórias da fé. Então, acredita no alcance. É muito interessante, porque a gente fica fazendo um compacto, é a mesma coisa que ler um resumo de um livro, né, gente? Na época do vestibular, o pessoal queria ler o resumo. Vamos ler só o resumo, mas o resumo não retrata tudo, né? Tem vários textos, um que me chamou muita atenção, porque diz muito assim, né? Falou, puxa, Deus está falando aqui comigo, né? Foi quando Jetro, o sogro de Moisés, foi ao encontro de Moisés lá no deserto, inclusive com sua esposa e tal. E Moisés estava lá, vocês lembram qual que era a cena? Moisés estava lá cheio de trabalho para fazer, imagina a pilha da mesa dele assim, ó, de trabalho, né? Assim, um monte de coisa. Ele cansado, despachando o dia inteiro, o povo reclamando, essa mulher não sei o quê, as questões do povo. E Jetro falou assim, cara, você vai ficar doido, você vai ter um burnout aí, né? Porque Moisés ficou o dia inteiro, mas Deus falou tanto comigo aquele dia, assim, ô Moisés, você vai ter sei lá, um lero, uma lesão, alguma coisa, porque essa carga de trabalho você não vai dar. Aí o Jetro falou para ele, você tem que dividir, né, em grupos de 1000, de 100, de 50, de 10. Você tem que instruir, treinar essas pessoas, delegar, porque os problemas mais sérios virão para você, mas esses problemas do dia a dia você tem que delegar, porque Moisés ficava o dia inteiro lá, né, despachando, né, se tivesse uma máquina de datilograma, um carimbo, ele ficava o dia inteiro lá carimbando, e Moisés tinha que cuidar de outras coisas do povo, né? Aí Moisés falou, é mesmo, né? Ele fez isso e tirou uma carga de trabalho grande das costas dele. Mas assim, quando a gente conta o resumo, essas partes acabam, né? Como, por exemplo, o caso dos espias. Então, assim,
A gente tem que ler o livro todo para ter, né, ter mais de Deus para nós. Se eu leio mais, eu tenho mais de Deus para nós. Vou fazer o seguinte. Tiago também era um grande psicólogo, porque quando ele viu Moisés levantando as mãos e orando para o povo vencer a guerra, ele disse: esse homem vai morrer também. Bota uma à esquerda, bota outra à direita, bota uma pedra para ele sentar e aguentar o tranco. Então a importância de um ao outro ajudou e os seus companheiros disseram: esforça-te, cada um faça a sua parte. Aí já é um outro livro, mas também está valendo, né? Irmãos, então assim, Deus fala, né? Cada versículo, cada texto, Deus fala a nós. A outra parte é a entrega da lei. Então, pela narrativa, os irmãos que leram esse trecho, né? Do capítulo 19 ao capítulo 24, aqui, tá? A gente vê quão estonteante foi esse evento. Teve uma preparação do povo, uma purificação. Deus deu as orientações: olha, tem que manter a distância, não pode, né? Olha, o texto diz que cadê onde está aqui, né? Eu anotei aqui em algum lugar. O Monte Sinai coberto de fumaça, em chamas de fogo, uma fumaça como que de uma fornalha. O monte tremia violentamente, o som da trombeta era cada vez mais forte. Então imagine esse encontro com Deus, não podia ser algo assim: estou aqui com qualquer um, né? Deus preparou o povo para aquele momento, orientou: olha, vocês têm que ficar aqui. E o povo: tá bom, tudo que o Senhor falar nós vamos fazer, né? E o povo lá: vamos fazer. Só que depois, né, não foi bem assim. Mas Deus teve esse contato com Moisés, e Moisés desce do monte com as instruções para o povo, né? E aí essas instruções, o autor ele dividiu em lei moral, que são os 10 mandamentos, e a lei civil, que tem a ver, aí vocês vão lembrar lá, né? Eu estava até comentando na quinta-feira com as irmãs, né? Às vezes dá vontade de pular uns capítulos, né, do livro de Êxodo. Aí as leis para o relacionamento entre o povo, os servos, aí se o boi caiu no poço, vai lá, pega o boi, aí mata, aí distribui a carne, não pode queimar a carne, não pode ter... Então eram muitas leis, né, sobre a violência, a propriedade, né, de quem que é, os ritos religiosos, o testemunho, os deveres dos juízes, o descanso, as festas, a posse da terra. Então ficam ali vários, né, capítulos com toda essa orientação para o povo, né? E isso foi muito importante, porque o povo teria que passar então esse tempo todo ali no deserto, e isso deu a identidade do povo, né? O que nos dá identidade como brasileiros também são as leis que nos regem. Na verdade, nós temos as obrigações, os nossos deveres, os nossos direitos, e isso nos dá uma identidade. E essas leis, essas regras também davam uma identidade para aquele povo, né? Então, quem é que é o povo? O povo que obedece essas leis, tá? E aí a última parte, aqui então depois Deus dá as tábuas, né, da lei, onde ele mesmo escreveu. E a última parte do livro fala do tabernáculo. Então aí vem as orientações para a construção do tabernáculo. Então Deus também dá todas as orientações em relação às instruções para as ofertas, para a arca. Aqui eu coloquei alguns os elementos, né? Como que deveriam ser as medidas, os tecidos, o véu, a arca, o propiciatório, a mesa, o candelabro, as cortinas, as peles, as tábuas, o véu, o reposteiro, o altar, o azeite, os sacerdotes, as vestes dos sacerdotes, o óleo da unção, o altar, o incenso. Então, todos esses capítulos vêm detalhando, né, como que devia ser o tabernáculo, a organização dele, né, os espaços, o pátio, né, o espaço onde entraria o sacerdote, e que aquele lugar então deveria ser o lugar de adoração a Deus, tá? Eu posso interromper um pouquinho? Já É difícil. Até aí deu para entender muita coisa, ação de Deus e tudo mais, mas aí me entra uma dúvida. Eu não sei se você pode responder, pastor. É sobre a construção da arca, o tipo de culto, a relação, porque ele aparece e dá a lei civil. Eu achei que o problema nosso
lei deles como povo era uma lei bem severa. Era 1 por 5, 1 por 4. Eu acho que era uma lei realmente para impedir a violação de princípios sociais. Mas quando entra na construção do tabernáculo e as leis assim tudo, eu acho que o povo achou muito duro viver sobre aquelas leis. E quando eles voltam, Moisés volta para o Sinai para receber as tábuas para botar dentro da arca, o povo então cria o bezerro de ouro. Quer dizer, é mais fácil a gente viver com os ídolos. Os ídolos pedem algumas coisas, mas pedem menos do que o nosso Deus. E aí, eu fiquei pensando, será que, é uma dúvida, acho que até falta de fé, mas será que Deus deu realmente a instrução para construir aquela arca de tanto ouro, tanta coisa, tanta riqueza, a arca do tabernáculo, com tanta riqueza? Será que aquilo foi realmente Deus que pediu? Porque depois Jesus fala assim, os meus adoradores adorarão no Espírito e em verdade. É contraditório com a lei de Moisés. E será que isso não era uma herança do Moisés egípcio, que viveu lá 40 anos e aprendeu todas as leis de sacerdócio? O que eu acho assim, uma vez o pastor Elias já pregou, né, sobre a evolução das relações com Deus. A gente tem a não crença, o paganismo, a gente pode acreditar na lei judaica sem Jesus, e a evolução que é quando a gente tem Jesus. Eu imagino que se as pessoas... Eu fiquei também pensando, por que Arão? Porque foi Arão que falou, recolhe os ouros, junta tudo, como que ele ia fazer uma coisa dessa, né? Mas também os discípulos, e depois, eles também ficaram tendo que deixar os rudimentos do mundo, não foi assim, né? Veio Jesus, não precisa mais nada disso e se libertaram totalmente. Talvez até, eu acho que tenha sido um processo, assim como é um processo para nós. Mas isso é o que eu acho, né? Porque depois a gente vê essa completude aqui em Jesus, que é onde a gente vai terminar o nosso estudo de hoje. Pode falar, pastor. Toda essa complexidade era necessária. Primeiro, porque Moisés estava formando uma nação, um povo que deveria ficar até o fim. O povo de Israel não era para acabar. Aqueles povos, todos ali de Canaã, já era. Então aquilo acabou. O povo de Deus permaneceu. O escritor aos Hebreus diz que toda aquela complexidade são sombras. Eram sombras. Então as sombras, elas passam. Se você olhar qualquer sombra, ela não vai ficar no tempo todo, era sombra. Eram sombras. Agora o Cristo, os profetas do Cristo trouxeram a realidade. Uma coisa é a sombra, outra coisa é a realidade. Então aquilo eram sombras. Foram feitos com os elementos, a complexidade do tabernáculo, mas tudo aquilo tinha um sentido. Mas eram sombras. Em Cristo, tudo aquilo se cumpre. O sacrifício é um só, o sacerdote é um só, O cordeiro, né? O cordeiro é um só, é isso que os escritores de Deus falam. Aquilo era necessário, não era exagero, mas era a sombra. E o pastor Elias está falando isso, e eu justamente ia passar para essa última parte, porque daqueles deuses todos do Egito, né, daquela época, quais ficaram até hoje? Qual é o Deus que ficou, que permaneceu? Tem algum que aqueles povos mesmo até hoje adoram? Não tem nenhum, não é? Mas o Deus que quando ele fala, eu sou o eterno, é ele. Podem vir outros ensinamentos, mas o Deus que é de eternidade, a eternidade, o grande eu sou, é o nosso Deus, né? O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, que tinha um propósito, um desenhar da história, e que nesse desenhar da história, aquele povo tinha que passar por isso e nos trazer lições para hoje, né? Mas aí, para a gente finalizar, que não faz muito sentido, aliás, não faz sentido nenhum, olhar para o Êxodo e não lembrar de Jesus, né? Olhar para Moisés e não lembrar de Jesus.
E esse paralelo ele é feito. E aí o pastor Elias até já antecipou aqui, né? O que no Êxodo existia que agora não faz mais sentido porque temos Jesus. Quando Moisés aspergiu o sangue, né, lá no capítulo 24, versículo 8, Moisés asperge o sangue dos animais no povo. E esse sangue não é mais necessário, agora é o sangue de Jesus que prova, né, essa aliança. O tabernáculo não faz mais sentido, né? Deus não habita num lugar fechado. E aí o Jesus que veio e morou entre nós, a gente aprendeu isso também, né? O Verbo se tornou carne e habitou entre nós. Então aquele ser que não se tinha contato, né? Que só o sacerdote entrava com todos aqueles rituais, nós agora temos acesso. Depois os irmãos leiam, né, com atenção o livro de Hebreus, capítulo 9, versículos 11 e 12, que falam dessa troca, do significado, né, do tabernáculo. Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por homem. Isto é, não pertencente a essa criação. Não por meio de sangue, de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no Santo dos Santos uma vez por todas e obteve a eterna redenção. Então aqui fica bem claro para nós, né, essa substituição, essa anulação desse tabernáculo, desse sacrifício por Jesus. A morte do Cordeiro da Páscoa, o pastor Elias falou que era isso, né? Então matava-se o Cordeiro na Páscoa e Deus instituiu a Páscoa no livro de Êxodo. E agora não mais, né? 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova sem fermento, como realmente são. Por Cristo, nosso Cordeiro Pascal foi sacrificado. A libertação da escravidão do Egito, que agora essa libertação ela só se dá por meio de Jesus, e a libertação do povo do Egito, e a libertação que se dá por meio de Jesus, e o povo de Deus escolhido, que eram os israelitas, agora esse povo, são todos aqueles que aceitam Jesus como o Salvador. Então, os gentios, né, todos nós podemos ser parte do povo de Deus. Bom, irmãos, cada um desses temas envolveu, acho que aqui, né? Deus resgatou o seu povo de forma poderosa na escravidão do Egito, revelou-se de forma estrondosa no Sinal e manifestou a sua maravilhosa condescendência ao habitar no tabernáculo em meio ao seu povo pecador. Ele habitou lá no meio do povo pecador, né? E o desdobramento de tudo isso é a salvação por Jesus Cristo, nosso Senhor. Bom, irmãos, muito obrigada pela atenção, pela paciência dos irmãos, né? Pela compreensão. A gente aprende, mas nós somos sempre aprendizes, realmente, né? Cada vez a gente aprende mais, então muito obrigada por terem aí, com esse tempo, a gente ter aprendido junto. Depois tem as perguntinhas para discussão no grupo e que os irmãos possam seguir firmes, né? No desejo de estudar cada vez mais a palavra de Deus. Obrigada.